Olá, eu sou o Rogério, da RF Orquídeas. Seja muito bem-vindo no nosso canal Cultivar Orquídeas é Fácil. Hoje nós vamos falar sobre o insumo mais importante no cultivo de orquídeas ou de qualquer outra planta, a água e a sua irrigação. Seja bem-vindo ao nosso canal. Em todas as plantas, cerca de 85 a 98% corresponde à água, assim como é no nosso corpo. Em torno de 80% do nosso corpo é água. Depois da nossa morte, o que sobra é o esqueleto. Então, para você ter uma ideia, essa folha, quando viva, pesava 10 vezes mais do que ela pesa hoje. Mas como que a água age dentro da orquídea? De que forma ela entra e faz todas as funções? Para isso acontecer, nós temos três fatores importantes: a hidratação, a água como solvente e a água como transporte. Vou utilizar uma orquídea como exemplo. Vamos lá? A hidratação é essencial para que o metabolismo das plantas atue, ou seja, que ela consiga fazer todas as suas funções: enraizar, crescer, florescer e frutificar. A hidratação ocorre dentro de cada uma das células da planta, sem exceção. A água atua como solvente, pois ela vai dissolver o adubo que você utiliza no substrato, e esse será translocado pelas raízes e depois pseudobulbo e folhas, célula a célula, no que nós chamamos de osmose, do meio mais para o meio menos, ou seja, mais com mais nutrientes para o meio que tem menos nutrientes. A água também atua como transporte, ou seja, ela penetra desde as raízes até a ponta das folhas, transportando água e nutrientes. Mas como que a água entra aqui nessa pontinha de raiz e chega aqui na pontinha do botão? Você tem ideia disso? Pois bem, para a água entrar pela raiz é bastante fácil, mas para ser transportada existe embaixo das folhas, e vocês não vão poder ver porque é microscópico, os estômatos. Estômatos são como bocas e elas abrem e se fecham. Abrem de dia e fecham à noite. Elas abrem para que o gás carbônico, o gás da vida, entre para a folha para fazer a fotossíntese e se abrem para a transpiração. Então, quando a planta transpira, ela perde água, faz com que a água que estava na raiz e no pseudobulbo vá entrando em cada uma das células. Esse é o processo de transporte das plantas. Percebeu como é incrível o mecanismo que essas plantas possuem? Todo esse mecanismo, essa engenharia impressionante, é que nos brinda com excelentes plantas, flores. Por isso elas merecem todo o cuidado e carinho. Mas muitas dúvidas existem sobre o uso da água, tais como: quantas vezes eu adubo por semana? Posso molhar minhas orquídeas todos os dias? Posso molhar de balde? Eu molho de colherinha, eu molho de aspersor e tantas outras dúvidas. Tá? Aqui nós vamos dividir para você o que é irrigar e o que é molhar. Tá? Irrigar é satisfazer as necessidades da planta, é prevenir o estresse hídrico da planta, é disponibilizar os nutrientes necessários para a planta que serão absorvidos pela raiz. A irrigação tem que ser rápida, e aqui sim, irrigação é rápido. Molhação ou molhar as plantas é demorado, é desperdiçar água, é comprometer a água. Tá? A irrigação tem que ser consciente e ambientalmente correta, ou seja, sem desperdícios. A irrigação é um processo eficiente, desde o uso de um regador, ao uso de uma mangueira ou de um aspersor automatizado.
todos eles têm uma coisa muito importante, que é o olho do dono. Esse sim que faz a diferença. E é isso que você tem que entender. Não adianta ter a melhor tecnologia, o melhor irrigador, se você não percebe as diferenças quanto à irrigação. Para fazermos uma boa irrigação, necessitamos conhecer as orquídeas, o substrato na qual ela está plantada, o tipo de vaso e suas diferenças, o nosso microclima, de onde tem a sua estufa, da sua casa, o clima da região e a época do ano, evidentemente. Para você ter uma ideia, aqui na RF Orquídeas nós temos 5 estruturas diferentes de produção de orquídeas. Todas elas têm suas diferenças de microclima entre elas. E dentro de cada uma dessa estufa, nessa estufa que eu estou, o clima lá de trás e a ventilação lá de baixo é diferente do que aqui em cima. Justamente porque ela é inclinada. Então o ar quente que vem lá de baixo fica mais quente aqui, ele sai para cima. Lá embaixo é mais fresco do que aqui. Ah, mas você deve estar pensando, ah, legal, mas como eu sei se estou irrigando certo? Bem, vem comigo e eu vou te mostrar como eu irrigo as orquídeas aqui na RF Orquídeas. Em primeiro lugar, as orquídeas gostam de ser irrigadas e depois irrigadas novamente só quando o substrato estiver seco. É muito mais fácil você matar uma orquídea dessas por excesso de água por falta d'água, tá? Quando acontece o excesso? Quando você irriga sem estar seco novamente o substrato. Muitas pessoas dizem que usam o dedo para sentir se está úmido. Isso pode funcionar em um vaso, mas a partir do terceiro, quarto, quinto vaso não vai mais funcionar. Você perde a sensibilidade. Isso não vai dar certo. Para você conseguir uma irrigação muito boa, é necessário que seus vasos, veja bem, nós temos aqui um vaso de cerâmica, madeira e de plástico, mas todos têm o mesmo substrato aqui dentro. Tá? Para que a sua irrigação seja boa, né, que você faça uma boa irrigação, o seu substrato também tem que ser semelhante, porque se nós tivermos substratos muito diferentes, nós teremos problemas na irrigação. Uns ficarão muito encharcados de água, outros ficarão secos, e você não vai conseguir estabilizar isso, é muito difícil. Se você ainda não viu nossos vídeos sobre substrato e sobre as diferenças entre vasos, clica aqui em cima nos tags que vão aparecer na tela, que você vai direitinho para o vídeo. Então, pessoal, a gente irriga assim, ó. As folhas também recebem água, mas a água não vai penetrar pela folha, ela não penetra na folha. Por isso que você tem que irrigar o seu substrato bem irrigadinho. E dessa forma, quanto mais água você colocar aqui, mais você está desperdiçando a água. A irrigação tem que ser feita até às 11 horas da manhã, mais ou menos. Porque, como eu já falei acima, esses estômatos que estão aqui embaixo, neste momento, estão abertos e vão fazer a transpiração. Fazendo a transpiração, a água sobe para todas as células da folha, do botão, das raízes e tudo mais. Então ela vai ficar realmente hidratada, tá? Um outro detalhe é que você não deve molhar os botões. Há comprometimento quando se molha os botões, principalmente quando já estão mais maduros, e pode causar fungos e até mesmo um abortamento. Então a irrigação, vou mostrar novamente, é isso aqui, é em cima das plantas. Aqui a planta já está irrigada. Algumas pessoas utilizam, em vez de uma bancada assim, cultivar as plantas em cima de tábuas assim ou em cima do piso. O que ocorre aqui é um problema também, tá? A água acaba criando uma bolha nessa região e a água não escorre, sempre vai ficar úmida nesta parte. Então, para resolver isso, a gente usa 3 pedrinhas, algo bem simples que você pode fazer sem muito custo. Basta equilibrar o vaso
Então, quando você irriga a sua planta, toda a água sai. E aqui, nesta diferença entre vaso e tábua, ou vaso e piso, nós vamos ter uma aeração. Então, essa planta realmente vai ficar seca. Isso também vale para o prato, tá? O prato embaixo de vaso é um veneno para a planta. Você vai acabar matando sua planta. Ela não vai entrar ar dentro desse substrato, vai apodrecer as raízes, que é porta de entrada de fungos e bactérias, e sua planta vai morrer. Se você quiser colocar uma planta com flor dentro da sua casa, sim, irrigue a planta lá na pia da sua casa ou no coloque a planta depois que escorreu bem a água no prato, e aí ela não vai sujar teu móvel e vai ficar bonito. Quando você for irrigar, leve lá na pia, irrigue, deixe escorrer e leve novamente onde ela estava. Uma questão muito importante é a qualidade da água. A água que você vai usar nas suas plantas é água de beber. Aqui, ó. Essa água aqui é a mesma que a gente utiliza aqui para beber, fazer nosso alimento, lavar nossa roupa. Se você usar uma água ruim, uma água suja, vai comprometer sua planta. E há uma outra questão que sempre me pedem, é quantas vezes eu devo irrigar essa planta, as suas plantas. Quantas vezes você irriga a sua estufa? Tudo isso precisa de uma resposta bastante breve. Quem vai me responder é você que está me assistindo. Por quê? Porque você vai ter que entender as necessidades da sua planta, o clima que você está, a época do ano e como é sua estufa. Se ela é coberta com a nossa, com plástico e sombrite, se é só sombrite, se suas plantas estão dentro de casa ou numa sacada do seu apartamento, se as plantas estão sob as árvores, né, embaixo de árvores, se as plantas estão em um corredor da sua casa que é bem ventilado. Tudo isso faz com que esse substrato seque mais rápido. Então, quando alguém te falar assim, que a planta tem que ser irrigada uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes, não acredite nisso. Você precisa entender no seu local de cultivo. Uma vez pode ser suficiente, dependendo da época do ano. 3 vezes na semana pode ser suficiente também, dependendo da época da semana, do ano, né? E quem sabe você deixe de irrigar durante uns 15 dias, como a gente faz aqui. No período de inverno, com previsões de muito frio, de geada, as plantas ficam secas. Ela não vai morrer por falta d'água. Mas se eu deixar uma planta irrigada e molhada como esta aqui, numa noite gelada de geadas, nós vamos perder a planta. Então, vamos lá. Quem tem que responder quantas vezes por semana é você. Não vá atrás do que falam por aí. Verifique a sua planta, aprenda com ela, olhe as necessidades dela. Ela não fala para você que está com sede, mas quando você começa a entender, você vai saber o momento certo de irrigar. Eu demonstrei para vocês como fazer. Agora eu vou mostrar como não fazer, o que está errado, ok? Perceba que no vídeo embaixo está escrito não faça isso. Não é para fazer assim. Primeira coisa, irrigação com jato forte. Você vai lavar a sua planta e desperdiçar água. Vou fazer novamente. Isso está errado. Segunda coisa que é feito e é muito chato de ver: irrigar dentro de um balde. Perceba que sai o substrato. Depois você pega outra planta. Depois você pega outra planta. Ou pior, você deixa a planta lá dentro. Veja que o substrato está soltando.
Quando a gente faz isso, essa água vai sujando. E se uma dessas plantas estiver com algum fungo ou bactéria, vai passar para outras. Não faça isso. Não use balde para isso. O uso de aspersor. Algumas pessoas acham que isso é irrigar uma planta. Como eu falei para vocês, a planta não bebe água pela folha. Então, essa pequena aspersão não vai resolver o problema. Nem que você fique aqui por muito tempo, não vai irrigar o substrato. Imagine esse arpófilo aqui que tem mais folhas ainda. Então, quando você está jogando a água fora pelo aspersor, uma parte bem significativa das plantas, desculpa, bem significativa da água vai fora. Não faça isso. Aspersor não serve para irrigar. Como eu falei para vocês, um jato forte, opa, derruba até o vaso. Isso está errado. Não faça isso. Até já ouvi falar, e nem vou demonstrar aqui para vocês, de pessoas que usam colher. Pegam um copo e com uma colherinha vão dando água para as orquídeas. Isso está errado. Afaste-se disso. Eu mostrei o certo lá atrás. O que você acabou de ver está errado. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Falamos sobre irrigação, sobre a importância e a forma correta de usar a água na sua orquídea. Se você ainda não é inscrito, desça aqui embaixo, coloque inscrever-se, clique no sininho para receber nossas notificações. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se não gostou, dê um dislike, sem problemas. Se quiser comentar, comente. Na medida do possível, eu vou responder a cada um de vocês. Um grande abraço e lembre-se, irrigue-se você também. A água é importante para seu corpo.